Quando a gente fala em relação ao tabagismo e câncer de pulmão, nós temos que entender que eu não estou falando simplesmente do uso do cigarro, mas toda e qualquer substância inalatória que produz fumaça e que certamente essa queima de substâncias nocivas para o nosso corpo, elas estão atreladas a agentes que a gente chama de agentes carcinogênicos. Agentes carcinogênicos são aquelas substâncias químicas que, quando introduzidas no organismo, elas podem causar alteração do DNA. Alterando o DNA, eu posso causar, então, alteração na divisão dessas células, e se isso se perpetua, ou seja, quanto mais tempo de exposição a um agente carcinogênico, aumenta, então, a chance de aparecimento de algum tumor. Então, quando a gente fala de risco de câncer de pulmão, eu tenho que pensar não só no cigarro convencional, mas eu tenho que pensar num cigarro de palha, num fumo de rolo, eu tenho que pensar em cigarros eletrônicos, eu tenho que pensar no narguilé. Então, e toda aquela quantidade enorme, a depender da cultura, da região, né, onde a pessoa é oriunda, que está relacionada muitas vezes a essa queima de substâncias tóxicas, né? Então, o cigarro acaba sendo o principal modelo e o mais estudado, obviamente, porque o consumo é muito alto. O Brasil, diga-se de passagem, ele tem uma posição de destaque em relação aos programas de cessação de tabagismo. Nas últimas décadas, houve uma redução significativa do consumo de cigarros, não só por parte da população que já fumava, como também dos jovens em começar a fumar. E isso se deveu principalmente pelas campanhas que foram feitas nas próprias embalagens de cigarro e evitando também que houvesse propaganda na mídia aberta, nos principais veículos de comunicação, sobre propagandas de marcas de cigarro. Então isso certamente que houve uma redução e o Brasil acaba sendo um modelo em relação a isso em todo o mundo. Mas essa não é uma realidade em toda parte do mundo, ainda tem países que se fumam bastante, vários países da Europa, a Turquia, por exemplo, tem uma alta incidência de pacientes que fumam, de pessoas que fumam, que não são ainda pacientes. Um outro detalhe importante é o número cada vez crescente de cigarro eletrônico. E aqui vale a pena contar uma pequena história, porque foi uma pequena empresa, uma startup, que começou na Califórnia e que, primeira vez, colocou o cigarro eletrônico como uma opção para aquelas pessoas que desejariam parar de fumar. Na verdade, a ideia inicial foi boa, porque a ideia inicial foi exatamente reduzir cada vez mais o índice de nicotina, fazendo que a pessoa largasse o cigarro com um tempo um pouco mais prolongado de uso do cigarro eletrônico. Então, você deixava de usar o cigarro convencional, começava a fazer uso do cigarro eletrônico, que tem uma queima e uma concentração de nicotina menor do que a do cigarro convencional. E isso poderia fazer com que as pessoas deixassem de fumar. O grande problema é que isso virou uma moda entre os jovens. E muitos dos jovens que nunca experimentaram um cigarro convencional começaram a usar o cigarro eletrônico. E a partir de então, novas substâncias químicas foram introduzidas dentro do cigarro eletrônico e isso perdeu o controle. E essa falta de controle e uma dificuldade de saber exatamente o que tem dentro da substância que é queimada faz com que o risco seja maior do que o cigarro convencional. Então, certamente, o cigarro eletrônico, que hoje é proibido em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, a sua comercialização, faz com que, de fato, doenças novas comecem a aparecer. Tem relatos, inúmeros relatos nos Estados Unidos, principalmente, de jovens que tiveram doenças pulmonares gravíssimas, muitos deles foram para a UTI e não deixaram mais um respirador por conta da inflamação causada pelo cigarro eletrônico, mostrando exatamente que não há um controle daquilo que é inalado. E o que a gente sabe é que o uso do cigarro eletrônico está relacionado à queima de metais pesados, como o chumbo, o cádmio e o níquel, que são substâncias extremamente tóxicas para o nosso organismo. Então, cabe aqui esse alerta, porque quando a gente fala de cigarro de uma maneira convencional, eu não estou falando só do cigarro do dia a dia. Um outro ponto importante em relação ao narguilé, que também virou uma moda e uma tendência cultural em alguns países,
no Brasil existem várias casas especializadas. O consumo dessa substância está atrelado a mais ou menos a 10 a 20 cigarros inalados durante um período de meia hora, no máximo, de uso de narguilé. Então, a concentração inalada naquela ebulição que ocorre dentro daquele aparelho faz com que você inale uma quantidade de nicotina muito superior àquela que tem no cigarro convencional. Então esse é um outro detalhe que é extremamente importante. E nós temos aqueles fumos que a gente chama de pessoas que não estão expostas diretamente, mas sim indiretamente, né? Então o fumante passivo é o principal deles. A gente sabe que os ambientes fechados hoje, principalmente no nosso país, já não são permitidos fumar, isso exatamente porque aumentou-se a incidência de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram. Então isso aconteceu principalmente na década de 60, 70 e 80, onde era comum fumar, o hábito de fumar em ambientes fechados, né? Então, após detectar essa incidência em pessoas que não fumavam, então isso foi absolutamente proibido, sem falar em outras doenças respiratórias naturalmente relacionadas ao fumo passivo, né? E existe também uma outra situação menos divulgada, que é o chamado fumo de terceira mão, que são aquelas pessoas fumantes que deixam restos de nicotina da queima do cigarro em roupas, em utensílios e no ambiente de uma maneira geral. Isso, as pessoas que são mais suscetíveis a esse tipo de situação são as crianças, né, que muitas vezes convivem com os pais que fumam e que deixam seus objetos espalhados durante a casa. E alguns outros fatores que cada vez mais no nosso dia a dia é mais comum, como a poluição ambiental. Tem locais como Xangai, por exemplo, que tem um índice de poluição absurdamente alto e é uma população também que fuma muito. Então, certamente, a incidência de câncer de pulmão vem aumentando bastante em alguns países da China, que têm uma população muito alta e que são muito industrializados, né? Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente sabe que poluição ambiental é um problema, esse problema vem tentando ser contornado de várias maneiras, mas a exposição contínua à poluição ambiental também é um fator de risco. E, claro, quando a gente soma todo esse ambiente nocivo para o organismo, associado a maus hábitos de vida, a não prática de atividade física, ao sedentarismo, à ingestão de alimentos principalmente ultraprocessados, que são alimentos embutidos, que são alimentos que precisam de corantes e conservantes. É claro que é muito difícil no nosso dia a dia não consumir esses alimentos. O problema todo é o consumo diário, contínuo e não associado a outros hábitos mais saudáveis na alimentação, né? E por fim, então, o gás radônio, ele é oriundo da queima de urânio, principalmente em locais onde tem algum tipo de teste com urânio, testes nucleares de uma maneira geral, e esse gás, que é um gás que você não consegue perceber a presença dele, ele não tem cheiro, é também relacionado ao câncer de pulmão. Ou seja, existem inúmeros fatores, existe um vilão principal e nós precisamos estar alertas a essas tendências mundiais que eventualmente podem expor os pacientes ao maior risco. Bom, e por fim eu gostaria de ressaltar os trabalhadores rurais que não só estão expostos a todos esses fatores de risco que eu falei anteriormente, mas também aos agrotóxicos. Então, a prevenção em relação aos agrotóxicos ela é muito clara e ela é orientada por todos, que é o uso de máscara, de óculos, de equipamentos de proteção individual especializados para que as pessoas não também aumentem o risco, porque não raro e é extremamente comum que trabalhadores rurais que fumam e que muitas vezes fumam cigarro não convencional, sem filtro, né, o chamado fumo de rolo, que também tem uma quantidade superior, em torno de 10 vezes mais, de concentração de nicotina e outros produtos carcinogênicos em relação ao cigarro convencional. Então, se a gente soma isso, um cigarro de palha, uso de agrotóxico no dia a dia, certamente esse indivíduo tem um risco bastante aumentado em relação à população que não fuma.